Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Vamos ler juntos e aí pensar um pouquinho a respeito de uma vida de cruz, baseado nesse texto bíblico. O texto diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Ah, como é apaixonante esse Jesus. Contra a cultura, totalmente contra a cultura. Vocês se lembram dos movimentos aí da década de 50, 60, hippie e tantos outros movimentos contra a cultura? Jesus é um movimento contra a cultura. E quando eu olho para esse texto, eu percebo então que Jesus não apenas morreu na cruz. O texto de Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus obedeceu a Deus em tudo e teve morte, e morte de cruz. A morte de cruz de Jesus nos indica então que a vida dele não foi simplesmente morrer na cruz, mas ele viveu da cruz. Era impossível ele morrer na cruz se ele não tivesse tido uma vida de cruz. E um dos aspectos da vida de cruz é a renúncia. Um dos aspectos da vida de cruz, né, é o compartilhar, é a ideia de dividir, é a ideia de mutualidade, é a ideia de autorrenúncia. Era esta palavra que eu estava buscando, autorrenúncia. No melhor momento de Jesus, na sua maior autorrealização, havia uma autorrenúncia. É impossível nós termos autorrealização sem uma autorrenúncia. Quando nós olhamos então, vida de cruz é vida de renúncia, vida de cruz é vida de mutualidade, vida de cruz é vida de reciprocidade. E nós podemos ver isso esparramado pelo texto bíblico em vários versículos. Por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 4, Jesus diz assim: vocês querem andar comigo? Vocês querem me seguir? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, autorrenúncia, né? Despojar, a ideia de nos despir de toda a nossa humanidade para viver com Jesus. Você quer um outro exemplo de que vida de cruz é uma vida de renúncia? Por exemplo, Marcos capítulo 9, versículo 35 diz assim: vocês querem ser o primeiro? Então sejam o último e sejam servos de todos. Parece que de fato nós fomos chamados para sermos servos uns dos outros, para servirmos uns aos outros. Por isso o texto bíblico vai trazer vários mandamentos da mutualidade. Amem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. Se vocês tiverem que preferir alguma coisa, prefiram honrar os outros. E daqui a pouquinho nós vamos ver esse texto, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 10. E esse texto eu faço questão de ler com vocês, não apenas citá-lo. Romanos capítulo 12 nos mostra então que os mandamentos da mutualidade mandamentos de autorrenúncia, mandamento de vida de cruz. E o texto bíblico diz assim em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 10, ele diz assim: dediquem-se uns
aos outros com amor fraternal. Nós somos chamados para derramar e receber amor. Nós somos chamados para dar e receber auxílio. Nós somos chamados para pensar menos em nós mesmos. Desculpa, às vezes, eu repetir alguns versículos, é que eles são tão importantes para a minha vida, como, por exemplo, Filipenses 2, vou repeti-lo novamente nessa série de mensagens. Versículo 4, ele diz: a que vocês não se dediquem simplesmente às suas próprias necessidades, mas que vocês levem em consideração as necessidades uns dos outros, porque vocês já sabem, amar é suprir necessidade. Se você ama, você supre necessidade. Por isso o texto bíblico diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E aí vem o texto que eu quero ressaltar: prefiram o quê? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Se tiver que falar sobre algum aspecto bom, fale dos outros e não os seus. Fale a respeito dos outros e não os seus. E tempo atrás eu estava escutando uma palestra de um judeu, não cristão, ortodoxo. E ele estava então falando que a Bíblia diz, e quando ele cita a Bíblia, você sabe, ele está citando o Antigo Testamento. O judeu não reconhece o Novo Testamento, só o Novo Testamento como livro sagrado. Então quando ele fala assim, a Bíblia diz, ele está citando a Bíblia dele, que é o Antigo Testamento. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. E ele diz, bom, se a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus, porque não deve ser algo fácil, deve ser algo difícil. Porque se fosse fácil amar a Deus, a Bíblia não pediria que nós assim o fizéssemos. E ela diz também que nós devemos amar uns aos outros. Mas ela diz que nós devemos honrar pai e mãe. Ela não diz para amar pai e mãe. Ela diz para honrar pai e mãe. E aí ele conta uma história. Ele diz que durante muito tempo ele ficou sem falar com o seu pai. Deu um entrevero lá, vocês sabem, relacionamentos não são fáceis. E um desses entreveros ele quebrou, partiu o relacionamento com o pai. E aí com 25 anos, ele se lembrou deste mandamento que havia na Bíblia: honra papai. E como judeu ortodoxo, ele disse: é inadmissível que eu fique sem falar com o meu pai. Porque como que eu posso honrá-lo, se nem com ele eu posso falar? Ou se nem com ele eu tenho desejo de falar? E aí eu fiquei pensando, será que cabe para o corpo de Cristo, nós que somos irmãos em Cristo Jesus, e que o texto bíblico está dizendo assim: se vocês tiverem preferência, prefiram dar honra uns aos outros. Será que cabe a mim como pastor? Será que cabe a você como meu irmão em Cristo? Será que cabe a você como membro do corpo de Cristo tomar a decisão? Com aquele irmão não falo mais. Estou de biquinho com ele. Estou de mal dele. Dá o dedinho. Como que nós vamos honrar pessoas se nem falar com elas a gente não fala? E a gente já decidiu no nosso coração não falar com o irmão em Cristo. Vida de cruz é falar até mesmo com aquele que provavelmente nós estamos, como eu já expliquei semana passada, e como o texto bíblico nos ensina, suportando. E uma das maneiras de suportar é honrar. Uma das maneiras de suportar alguém que talvez a gente não tenha um bom convívio é honrar. E como que a gente honra? Primeiro, conversando, falando, se expressando, trazendo para perto. Vida de cruz, igreja. Jesus, ele não simplesmente morreu na cruz, ele teve uma vida de cruz. Ele falou com homens que os perseguiam, ele falou com homens que o atacavam. Ele falou com grupos políticos e religiosos que trabalhavam contra ele. Ele falou com saduceus, ele falou com fariseus. Ele falou com escribas. Homens, que o atacavam, que o tinham como vergonha, como escória da sociedade, como alguém que trabalhava contra eles. Porque honrar é entender que existe um valor intrínseco no ser humano.
Por isso a gente não honra aqueles que a gente gosta só. A gente não honra aqueles que a gente ama só. A gente não honra só os nossos irmãos em Cristo. A gente honra todo ser humano, porque todo ser humano tem um valor intrínseco. Em todo ser humano tem algo a ser aproveitado. Em todo ser humano tem algo de bom do qual nós podemos retirar lições. Um crente em Cristo Jesus não pode ficar de biquinho com seu vizinho porque ele joga o lixo na sua porta. Um crente em Cristo Jesus não pode ficar de biquinho com seu vizinho porque o cachorro dele late demais e te atrapalha. Um crente em Cristo Jesus não pode ficar de biquinho com o seu vizinho porque o apartamento de cima tem um monte de criança que faz um monte de barulho e você não consegue dormir direito. Deus nos chama para honrar pessoas. Deus nos chama para identificar o valor intrínseco do ser humano. Não é uma opção, é vida de cruz. É vida de cruz. E o texto bíblico vai dizer então que Jesus não apenas morreu na cruz, lá em Filipenses 2:8. Vai dizer que ele viveu de cruz, ele viveu de renúncia, ele viveu, de se submeter, de sujeição. O texto bíblico diz que Jesus não se sujeitou apenas a Deus, se sujeitou a todos por amor a Deus. E por isso ele morreu na cruz, porque ele se sujeitou a todas. Porque se ele não tivesse vivido uma vida de cruz, ele não teria morrido na cruz. E quando ele olha para a sociedade do primeiro século romana, e percebe o desajuste na balança, percebe a desigualdade dos relacionamentos, percebe que existe, uma classe dominante e uma classe dominada, ele corrige a rota dos relacionamentos. E ele então corrige a maneira como os relacionamentos devem ser vividos. Por isso, o apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses essas observações e essas responsabilidades da vida social. Não tem nada de novo para a classe dominada. Qual era a classe dominada desse texto? Mulheres, filhos e escravos. No primeiro século, a mulher não tinha qualquer direito. No primeiro século, o filho não tinha qualquer direito. No primeiro século, o escravo não tinha qualquer direito. Quando Deus olha para isso, e quando o apóstolo Paulo olha para isso e vê, essa diferença, esta balança que está desregulada, essa balança que não faz qualquer sentido, ele então agora nos chama a trazer equilíbrio para esta balança. E é por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Ele pega a classe dominante e diminui o poder dela. Pega a classe dominada e eleva os direitos dela. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, não tem nada de novo. Era assim que elas viviam no primeiro século. Era assim que a sociedade romana trabalhava no primeiro século. Era assim que o poder do marido e o poder do pai exercia influência no primeiro século. Não tinha nada de novo. Mas aí vem a contracultura de Jesus. Aí vem Jesus na sua contracultura e explica e mostra a importância da mutualidade, a importância da reciprocidade. Mas ele faz isso exatamente quando ele acrescenta: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Nada novo para o primeiro século. Onde está a contracultura? Como convém quem está no Senhor. É a primeira. O texto bíblico diz então que essa sujeição ela não é total, diferente de obediência. Quando ele fala filhos obedeçam, escravos obedeçam, é uma obediência total. Quando ele fala para a mulher, não fala mulheres obedeçam aos seus maridos, fala sujeitem-se aos seus maridos. É o lugar de liberdade que Deus deu à mulher. Talvez vocês possam falar, como assim, pastor? Lugar de liberdade. Onde o trem é mais livre. Vocês já pararam para pensar? Tira o trem do trilho. Tem liberdade o trem fora do trilho?
Não tem, mas coloca o trem no trilho. Ele é livre para ir, ele é livre para voltar, ele é livre para levar, ele é livre para viajar. Pense que sujeição feminina é o trilho que Deus deu para a liberdade da mulher. Mas é interessante porque ele fala assim: vocês não vão se sujeitar como mulheres a qualquer homem, é ao seu marido, e tem uma limitação. E aqui que Deus coloca, Jesus coloca equilíbrio, tira poder da sociedade, ou tira poder do dominante e acrescenta direito ao dominado. Essa submissão ou essa sujeição tem que ser no Senhor. No Senhor. É como Atos diz, e Pedro diz: importa-nos primeiro obedecer a Deus do que a homens. É como se Deus estivesse dizendo: importa a vocês, mulheres, obedecerem primeiro a Deus do que a homens. Se um marido está exercendo uma influência maligna ou maldosa, ou uma influência negativa, fique com o que Deus fala com você. Porque a responsabilidade do dominante agora foi diminuída, o poder dele foi diminuído e deu direito à mulher. Por isso o texto bíblico diz: mas vocês, maridos, enquanto elas exercem submissão, vocês devem fazer e lidar com ela com amor. Com amor. O que é que o texto bíblico está dizendo? Por que Deus pede para o homem amar a mulher? Para não haver exageros na maneira como se cuida de uma mulher. Naquela época, era a sociedade e elemento dominante. O homem fala, a mulher abaixa a cabeça e pronto. O homem manda, a mulher abaixa a cabeça e pronto. Jesus vem e diz: não é assim. Em nenhum momento eu sou machista. Como também, em nenhum momento ele é feminista. Machismo e feminismo são extremos que não tem nada a ver com Deus. Deus não quer homens machistas e também não quer mulheres feministas. São extremos que ficam brigando e que não tem nada a ver com Deus, porque Deus equilibra a balança dizendo assim: mulher, você deve se sujeitar, homem, você deve amar. O amor elimina exageros. O amor é uma expressão do mandamento de Deus. O amor é a expressão da própria figura de Jesus Cristo, que lá em Efésios capítulo 5 vai dizer assim, que Cristo amou a sua igreja e a sua vida entregou por ela. Você marido que está esperando a sujeição da sua esposa, lembre-se, você tem que morrer por ela todos os dias, porque isso é amor, é atender necessidade, é suprir necessidade, não capricho em hipótese alguma. Olha que interessante, os filhos não tinham direito nenhum, eles tinham que simplesmente obedecer. Agora vem Jesus na contracultura, o Senhor dos relacionamentos, aquele que está atento às necessidades sociais e diz assim: porém, pais, vocês não podem provocar a ira dos vossos filhos, eles têm direito, o direito deles é serem respeitados, mesmo você dando ordem. E como nós provocamos a ira dos nossos filhos? Muitas vezes tendo uma educação incoerente. Você já brigou e elogiou seu filho pelo mesmo motivo? Sabe aquela coisa que seu filho fica perdido? Bom, eu fiz isso errado e o papai... Não, eu fiz isso e o papai falou que é errado. Eu fiz isso e agora o papai elogiou. Sabe essa incoerência, muitas vezes na educação, que nós não temos um critério bem claro do que pode, do que não pode, do que eu espero, do que eu não espero? Quando não há este critério, nós irritamos os nossos filhos. Sabe de uma outra maneira que nós irritamos os nossos filhos? Quando não somos coerentes. Não funciona, nunca funcionou, e nessa época funciona muito menos. Bem, eu sou seu pai, faço o que eu mando, mas não fico olhando muito para a minha vida não, porque eu mesmo não faço o que eu estou mandando. Sabe você que manda seu filho orar e ele nunca te viu orar? Sabe você que manda seu filho ler a Bíblia e ele nunca viu você ler a Bíblia? Sabe o seu filho que na adolescência você vai querer mandar ele vir para a igreja, mas quando ele era pequeno você deixou ele dormir em casa porque estava frio? Isso irrita os nossos filhos. Isso irrita. E o texto bíblico diz, olha, o dominante deve dar ordens e o dominado deve obedecer.
mas agora eu trago equilíbrio a esta balança. Você não pode provocar a ira dos seus filhos. Como eu disse, não colocar limites provoca a ira dos nossos filhos. Não elogiar provoca a ira dos nossos filhos. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma reportagem feita anos atrás por um dos nossos canais de televisão. Eles estavam à porta da escola perguntando aos filhos se eles sentiam o amor dos pais. E a ideia do texto, ou a ideia da reportagem, era exatamente essa. Os pais devem ser firmes ou os pais devem ser amigos e ceder o tempo todo. E foi interessante. Toda a reportagem ficou constrangedora. Por isso que às vezes é bom reportagem ao vivo, né? Porque aí mostra de fato o que está acontecendo. E a repórter ao vivo entrou no ar, pegou um menino saindo da sala da escola, pegou a mãe e perguntou assim: mãe, você ama o seu filho? Amo. E por quê? E o que você faz nesse caso, que você ama seu filho? Eu dou liberdade para ele, eu tento ser amiga dele, eu deixo ele fazer o que ele quer, deixo ele bem à vontade, estou ensinando ele a tomar decisões e ser livre. E aí perguntou para a criança: a mamãe te ama? E a criança disse: não. Imagine a cena, ao vivo, a mãe olhando: como não, menino? E a repórter já, toda constrangida. E ela então refez a pergunta: por que você acha que a mamãe não te ama? Ela não liga para mim? Mas filho, como não ligo? Eu deixo você fazer tudo o que você quer. Então, mamãe, às vezes eu precisava de uma repreensão. E às vezes eu excedo os limites porque eu estou chamando a sua atenção. E nem quando eu faço muita coisa errada, a senhora coloca limite. Não foi com essas palavras que ela falou. O filho espera que pai dê limite. O filho sabe que o pai está lá para corrigir a rota, para dar um tapinha na jopa, como diz os russos. Ele sabe. E quando nós não fazemos, eles não se sentem amados. Mas olha o que o texto bíblico acrescenta: não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. O que é a ideia de desanimar? É a ideia de que o filho não tem mais o desejo de agradar o pai. Eu faço, não tem repreensão. Meu pai fala uma coisa e faz outra. Para que eu vou ficar me esforçando para agradá-lo? Meu pai nunca me elogiou. Ou quando outra maneira que nós irritamos nossos filhos, quando nós somos super exigentes. Nós pedimos 10 para os nossos filhos, ele tira um 9,5, a gente não bate palma. Quando seu filho acertar, elogie, bata palma, celebre, compre um McDonald's para ele, leve ele na pizzaria, compre uma casquinha de sorvete, elogie. Porque você não pode desanimar o seu filho. E muitas vezes estamos desanimando os nossos filhos. E aí os nossos filhos desanimados, sabe o que eles decidem inconscientemente? Não tenho mais vontade de agradar o papai. A ideia de que não desanime os seus filhos, para que os seus filhos não desanimem, é a ideia: não tenho vontade mais de agradar o papai. Mas filhos, não deixem de obedecer. Não é uma opção, é um mandamento. Veja, sujeição é um mandamento. Veja, amor é um mandamento. Veja, obediência é um mandamento. Então, quando a mulher se sujeita, ela se demonstra espiritual. É uma atitude espiritual. A sujeição da mulher ao marido é uma atitude espiritual. Seja espiritual, moça, menina, mulher. Seja espiritual, você que é casada. Sujeite-se ao seu marido. Mas aí ele vai equilibrar a balança de novo. Escravo tem direito a alguma coisa, igreja? Não. Escravo não tem direito a nada. Mas olha, vem Jesus, esse apaixonante Jesus, e ele diz assim: eu sou contra a cultura, a minha vida é de cruz, a minha vida é de mutualidade, a minha vida é de reciprocidade. E eu ensinei isso vivendo os meus dias a ponto de morrer na cruz, porque eu tive uma vida de cruz. E agora então vem aí o quê? Vem os escravos. Os escravos de igual modo
tinham que obedecer totalmente, integralmente, literalmente, assim como os filhos. A mulher não, é sujeição, ela tem um lugar de igualdade. E olha, o argumento de Jesus Cristo para equilibrar a balança está lá no versículo 25. Olha o que ele diz: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, não haverá exceção para ninguém. Somos todos iguais perante Deus, todos iguais perante Jesus. Podemos ter papéis diferentes, funções diferentes na sociedade, mas somos todos iguais. E o versículo 25 nos lembra isso, e vai lembrar também aos servos e escravos que eles são iguais. A mulher na sujeição tem o seu lugar de questionar, tem o seu lugar de dizer não, tem o seu lugar de opinar. Filho não tem, escravo não tem. Filho obedece, escravo obedece. Mulher tem o diálogo. A sujeição não é total, é no Senhor, como nós vimos. E ela tem o lugar de dialogar. Eu gosto muito da ideia do ninho de intimidade. O lugar onde no ninho de intimidade, homem e mulher, esposo e esposa, tomam a decisão. E o homem sai para realizar a decisão. E a mulher fica na retaguarda, dando todo apoio por aquela decisão. Mas a decisão não precisa ser do homem, pode ser dela. Filho não, obedece. Escravo não, obedece. Agora que curioso, ele traz equilíbrio. Ele diz assim, primeiro que os escravos deveriam obedecer, e eles deveriam obedecer com coração, não apenas para agradar. Sabe aquela coisa? Eu vou fazer direitinho porque o papai está vendo, eu vou fazer direitinho porque o meu chefe está vendo, eu vou fazer direitinho porque o meu gerente está vendo, mas quando o meu gerente não estiver, aí eu faço do meu jeito mesmo. Isso não é obediência, né? Isso não é obediência. A ideia de escravo aqui, por isso que está no contexto de família, eram aqueles escravos que trabalhavam dentro da casa dos seus senhores, sentavam à mesa com seus senhores, andavam nos quartos dos seus senhores, tinham relacionamento com a família do Senhor, né, com a família do seu senhor. Então não era um escravo que estava longe, distante, que era não conhecido. Ele estava lá dentro de casa, ele estava lá no convívio da família. Essa é a ideia de escravo. Por isso muitas vezes esse texto é usado na relação de trabalho desse tempo. Na relação de trabalho. Por exemplo, quando o seu gerente pede alguma coisa, você faz com coração, com alegria, com disposição, ou você faz só porque ele está pedindo? Como eu gosto de dizer, tem duas maneiras de você obedecer, uma certa e outra errada. Eu digo para a Julinha, Julinha, vai arrumar seu quarto. Tá bom, pai, toda vez tem que arrumar o quarto. A Julinha obedeceu, ainda que ela deixe o quarto um brinco. Não obedeceu. Mas como eu já brinquei com a igreja, Julinha, vai arrumar o quarto. Tá bom, papai, já estou indo. Que alegria, que gostoso. E ela vai saltitando alegremente arrumar o quarto dela. Ela obedeceu? Biblicamente, é aí que ela obedeceu. Quando seu gerente pede alguma coisa para você, quando seu diretor pede alguma coisa para você, quando o presidente da sua empresa pede alguma coisa para você, você vai... ou você vai alegremente realizar e já entrega o serviço. Ufa, que gostoso, foi muito bom obedecer. Deus olha para o escravo e diz isso. E aqui tem uma diferença muito importante. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração. A expressão coração aqui no grego é cardia, coração mesmo, cardia. A ideia de cardia é a ideia de lealdade, é a ideia de foco na missão, é a ideia de energia na missão. Sabe, não é tão gostoso quando você delega algo para alguém e aquela pessoa faz com tanta energia,
ela coloca cardia naquilo, ela é leal, ela faz com entusiasmo, ela faz com alegria, ela faz de uma forma que te surpreende. Aí você fala assim, puxa, ficou melhor do que se eu mesmo tivesse feito. Essa pessoa fez com coração, ela fez com cardia, ela foi leal à proposta, ela teve foco na missão, ela fez então de uma maneira, que era o melhor dela, ela fez com entusiasmo, ela fez com energia. Deus esperava que o escravo assim vivesse, como Deus espera que você assim viva no seu relacionamento profissional, e na sua empresa. E assim que talvez você deseja que aqueles que estão subordinados a vocês cumpram uma ordem, uma orientação quando você dá. Mas olha o que ele acrescenta: pelo fato de vocês temerem o Senhor, tudo que fizerem, façam de todo o coração. De novo a palavra coração. Só que aqui coração não é cardia. Aqui coração é psique. Aqui coração é alma. Ou seja, façam com toda a alma. Ou seja, façam pela motivação correta. Façam pela motivação correta. Façam de coração, pela motivação correta. Então Deus vem e transforma a ética daquela sociedade. A ética agora é diferente, não é mais eu mando, você obedece. Não, eu tenho que mandar, você obedece com alegria. E aí ele eleva o direito do escravo. Como ele eleva o direito do escravo? Ele eleva o direito do escravo exatamente dizendo assim no versículo 4:1: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Algumas traduções traz a palavra justo e igual, equidade. Jesus deu direito ao escravo, assim como Jesus deu direito aos filhos, assim como Jesus deu direito às mulheres, coisa que não havia no primeiro século na cultura de Roma. Os escravos, eles tinham direito, o direito de serem tratados com justiça, com equidade. Isso era revolucionador para o primeiro século. Talvez foi aí, a partir do primeiro século, com a palavra do Evangelho, que a CLT começou a ser construída. Que os direitos de empregador e empregado começam a se constituir. E você tem direitos, mas você tem deveres em tudo que você fizer na vida. Jesus nos lembra que em tudo que fizermos na vida nós temos direitos e deveres, deveres e direitos. Não é só para mim, é uma via de mão dupla. Eu recebo e dou, recebo e dou. Jesus então, ele estabelece uma nova ética nos relacionamentos sociais. E eu poderia ficar aqui muito mais falando sobre esse texto, e talvez poderíamos fazer só uma mensagem sobre esta questão da ética. Mas sabe por que Jesus estabelece uma nova ética? Porque ele tem autoridade para fazer isso, porque ele serve-se de modelo. Vamos pensar Jesus como noivo. Jesus como noivo, como já disse, deu a sua vida pela noiva. Vamos pensar em Jesus como filho. Jesus como filho obedeceu em tudo ao seu pai. O alimento dele era fazer a vontade do pai. A disposição dele era fazer tudo que o pai tinha pedido. E por isso, Filipenses 2:8 pode dizer que ele obedeceu ao pai e teve a morte, e morte de cruz. Jesus então, como um noivo, como marido, dá vida pela esposa. Ele ama verdadeiramente. Jesus como filho, obedece em tudo ao pai, sem restrição alguma. O pai pediu, sim Senhor, obrigado Senhor. Sim Senhor, obrigado Senhor. Vamos pensar então em Jesus como Senhor. Jesus como Senhor. Jesus como Senhor pegou os seus discípulos lá em João capítulo 13 e lavou os pés dos seus discípulos. Ele pode dizer, trate com equidade, trate com justiça os escravos. Porque ele preferiu honrar os seus discípulos antes de morrer e lavar os pés dos seus discípulos. Quer ver Jesus como Senhor?
João capítulo 15. Já não os chamamos de servos, mas sim de amigos. Porque como Senhor, eu conto tudo para vocês. Ele tinha o direito de não tratar como amigo, mas ele trata como amigo. Os servos. Faz de nós seu amigo. Jesus podia mexer com a ética do século I, porque ele estava vivendo no século I e sendo o grande exemplo do século I. É aquele que morreu pela noiva. É aquele que serviu como Senhor. É aquele que obedeceu ao Pai em tudo como filho. E por isso, o laço que amarra todo esse texto é exatamente as 7 expressões mais importantes desse texto. Um texto que 7 vezes repete a expressão Senhor. Vamos ler comigo? Primeiro versículo. Como convém a quem está no Senhor, a quem está em Jesus. Sujeição, ato espiritual de uma mulher que anda com Jesus. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Atitude espiritual. Filho, cada vez que você obedece ao papai, mesmo que você não está entendendo por que o papai pediu aquilo, é dos céus que você arranca aplausos. É lá dos céus que Jesus aplaude você e diz assim: aí, este sim é meu filho, fazendo como eu fiz e seguindo o exemplo que eu deixei. Então não tenha medo de obedecer. Obediência dói às vezes, Eu sei que dói, mas desobedecer dói muito mais. Eu sempre gostei muito de gibi. Sempre li muito Maurício de Souza. E meu personagem preferido é Chico Bento. E tem uma historinha do Chico Bento que diz assim: a desobediência dói. E toda vez que ele desobedecia, ele levava um tapa na jopa. E assim era a história. A desobediência dói. A desobediência dói muito mais do que a obediência, pode crer nisso. Às vezes o papai não vai te bater, às vezes ele não vai te deixar de castigo, mas nós vamos colher o preço da desobediência em algum momento, porque é a lei da reciprocidade. É a balança que Deus igualou, é a balança que Deus trouxe. Então, versículo 20, segundo o Senhor. Versículo 22, o terceiro Senhor. Por que nós devemos obedecer com alegria? Por que nós devemos obedecer e fazer as coisas com coração? Porque nós estamos fazendo para o Senhor, como alguém que teme ao Senhor. Pelo fato de vocês temerem o Senhor, tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor. A 4ª vez que o Senhor aparece aí, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor, versículo 24, a recompensa da herança. E a Cristo o Senhor, a 6ª vez que aparece. E por último, a 7ª vez, no versículo 1 do capítulo 4, vocês também têm um Senhor nos céus. 7 vezes Paulo lembra aquela sociedade descompensada. Jesus, no princípio de contracultura, Paulo lembra que Jesus é contra a cultura. E lembra que nós assim vivemos nessa contracultura, por causa dele que é o Senhor. Lembre-se que eu disse semanas atrás, o Novo Testamento não enfatiza Jesus como Salvador. O Novo Testamento enfatiza Jesus como Senhor. Não existe salvação sem senhorio de Cristo. Você só é salvo quando deixar que Jesus reine em sua vida. Não dá para ser salvo, eu quero a salvação, mas eu não quero o senhorio de Cristo. Sem senhorio de Cristo, não existe salvação. Sujeite-se a Jesus. Ele equilibra a balança. Ele diminui o poder do dominante,
e eleva o direito do dominado. E ali, nesse sentido, Jesus então acaba sendo a nossa verdadeira motivação. Ele acaba sendo a nossa verdadeira motivação exatamente por aquilo que Ele pede, por aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito dos escravos e como eles deveriam trabalhar. Nós devemos fazer tudo de coração, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Lembre-se, psique, alma, motivação correta, inspiração correta. Porque às vezes eu engulo um sapo, por amor a Jesus. Porque às vezes eu tiro a capa, por amor a Jesus. Porque às vezes eu dou a outra face, por amor a Jesus. Porque às vezes eu perdoo, por amor a Jesus. Porque eu levanto cada manhã e vou para a minha empresa, não é por causa do salário do final do mês. Não trabalhe por um salário, isso é miséria, irmãos. Trabalhe para Jesus, por amor a Ele. Pastor, mas eu preciso do salário. Legal. Pastor, o salário é uma boa motivação, é verdade. Mas a sua real motivação é porque você tem um Senhor. Esposa, você tem um Senhor. Marido, você tem um Senhor. Pai, você tem um Senhor. Gerente, diretor, você tem um Senhor. Empresário, você tem um Senhor. Trabalhador, compõe equipe, você tem um Senhor. E o seu Senhor está vendo tudo que você faz, tudo que você pensa e da maneira como você faz. Meu sonho é que cada aluno vai para a escola não por causa da nota e para passar de ano, mas porque ele tem um Senhor e ali ele deve dar o seu melhor na escola. Quando eu olho para esse texto eu percebo claramente que Jesus é o grande exemplo das nossas vidas. Você quer aprender como ser marido? Olhe para Jesus, que morreu pela sua esposa, a sua noiva. Você quer ser filho? Aprenda como Jesus, que obedeceu ao Pai em tudo. Você lidera, você tem uma empresa, você é um empresário, você é um gerente, você é um diretor, você tem homens sobre o seu comando. Aprenda como Jesus, que trabalhou com seus discípulos com justiça e equidade. Sempre queremos estar na classe dominante. É muito ruim talvez estar na classe dominada. Mas quando Jesus olha para a sociedade, Ele diz para a classe dominante: você está nessa posição porque você tem o privilégio de trazer aquele que está na classe dominada para pertinho de você, para que não haja discrepância, desigualdade. Quando eu olho para os relacionamentos, eu digo que diferença é essencial. Eu sou de um jeito, você é de outro jeito. Nós somos totalmente diferentes em alguns aspectos. Por exemplo, vocês têm o péssimo gosto de gostar do Corinthians, têm o excelente gosto de gostar do Palmeiras. Talvez você vai dizer o contrário. Podemos ser diferentes, mas não pode existir entre nós desigualdade. Deus não está em extremos, Deus não está em desigualdade. Por isso, se você está na cadeia dominante, lembre-se, você tem deveres para com a cadeia dominada, de trazer ele em pé de igualdade com você. Se você está na cadeia dominada, lembre-se, você tem direitos, e não abra mão dos seus direitos. Você tem o direito de não ser maltratada pelo seu marido com palavras. Marido, não seja amargo no tratar com a sua esposa. Filhos, vocês têm direitos
de lembrar aos seus pais quando eles estiverem te irritando. Trabalhadores, vocês têm direitos de serem respeitados em suas funções e serem tratados com justiça e equidade. Por isso, talvez o grande desafio para nós na manhã deste domingo é entender que a supremacia de Jesus está exatamente em equilibrar a balança dos relacionamentos e criar uma motivação que talvez até hoje você não teve. Que o seu coração, seu psique, sua alma tenha sempre a motivação correta. Fazer tudo para o Senhor, o Jesus, que reina sobre as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar você a orar comigo na manhã desse domingo. Se você se sente humilhado, humilhada, se você se sente cansado, cansada, muitas vezes você, nessa parte, nesta esfera, está na área do dominante, do dominado, e você se sente humilhado, humilhada. Efésios, no capítulo 5, no versículo 21, diz assim: nos mandamentos da mutualidade, sujeitai-vos uns aos outros. Mesmo o pai que é da área dominante, ele pode se sujeitar ao filho, como o gerente pode se sujeitar a um colaborador, como um marido deve se sujeitar reciprocamente a uma esposa.